Lembrando que este podcast é uma produção da Caroso Desenvolvimento Imobiliário. Olá, eu sou Leandro Caroso, estou aqui no Altamente Rentável esperando para você, eu e Francisco Caroso, nesse podcast que é especializado em conteúdo voltado ao investimento imobiliário. Hoje eu vou fazer um podcast fantástico, um conteúdo brilhante, analisando o mercado imobiliário, tendências e oportunidades. Você que é investidor não pode perder, você corretor de imóvel, você que é incorporador da construção, ou seja, você que está player e que é player do mercado imobiliário, não pode perder não, Chicão. Seja muito bem-vindo, meu lindo, muito bem, líder, meu CEO. Beleza pura, velho. Hoje quem pergunta sou eu, né? Sou eu, meu irmão. Então eu tô aqui do lado de um camarada, um executivo do mercado imobiliário de muitos anos. Então um camarada que tem uma trajetória, né, passou por várias áreas, conhece de tudo. Eu tenho o privilégio de ter como meu sócio, meu irmão. E a ideia é trazer novos olhares para você como investidor, né, abrir oportunidades que você talvez não esteja enxergando, né? Então tem muita coisa que tem que cavar para poder começar a enxergar a oportunidade que tem e sair um pouco do mar vermelho onde todo mundo navega, né? Fala em cavar, tem que lembrar que o pote de ouro pode estar apenas as 2 pasadas que você faltou conquistar naquele período. Você já viu o meme disso, velho? O cara vai cavando. Ele desiste em um determinado momento, né? Mas o pote de ouro estava logo ali adiante. E sim, isso é em todo o mercado. E sim, você pode estar deixando o seu pote de ouro para trás. Você que ou tomou um tropeço. Agora mesmo estava batendo um papo com um amigo, tá certo? Que me chamou para conversar e ele teve um tropeço no mercado imobiliário. Ele foi com muita sede ao pote e ele quis, né, incorporar logo de início, e ele percebeu que no mercado imobiliário você precisa estudar um pouco mais, precisa diligenciar, precisa entender. Não é só no mercado imobiliário. Em nenhum mercado você vai entrar sozinho da curva do zero, né, Chicão? A gente tem experiência disso também, né? É duro. É duro. É duro. Tem que tomar cuidado, tem muita coisa para tomar cuidado. Mas o foco hoje, né, é a gente pegar o nosso conhecimento e o que a gente tem estudado, o que a gente tem visto, resumir para trazer bons insights para você fazer negócio e botar dinheiro no bolso. Rapaz, esse podcast é de milhão. Esse velho. é. Porque o camarada sair da curva zero, primeiro que ele deixa de tomar um tropeço, né? Então, assim, você já deixa de perder alguns R$1.000. E depois você, além de deixar de perder, você vai começar a enxergar como ganhá-los, como o Chico falou, sem estar nadando aí de braçada nesse mar vermelho, e sim navegando no Oceano Azul à velocidade de cruzeiro. Muito bem, muito bem. Ó, a gente tem algumas perguntas aqui que foram pauta de uma enquete nossa, e eu quero começar perguntando o seguinte: o que é que você tem visto de oportunidade? Falando de um cenário de 2023 para 2024, início, não vou falar de um cenário muito longo, né? Porque nessa faixa que a gente está trabalhando aí de investidor, não dá para pensar num horizonte ainda muito longo. E também vou tirar aqui da caixinha investimentos de um valor muito alto, porque aí quando você tem um aporte muito alto para fazer, abrem novas opções para você. Então, o que é que você tem visto, Léo Caroso, de oportunidades no mercado imobiliário nesse momento? Chicão, é o seguinte, não podemos falar do futuro sem olhar no retrovisor, tá certo? Então, a construção civil e a incorporação vem crescendo e diversificando tanto, tá certo? Para poder atingir um patamar de satisfação, de atendimento ao cliente, de experiência. Falamos disso aqui no podcast anterior, inclusive. Dá uma pesquisada aí que eu não vou saber agora o número, mas eu tenho certeza que está lá. Acho que foi um antes. Tecnologia e inovação foi um antes. Tecnologia e inovação tá para você lá. Então, assim, a gente precisa entender que as empresas estão se reinventando, tá certo? E reinventando no sentido de fazer o seguinte: o que é que meu cliente quer? Como ele quer morar? O que é que ele pensa como experiência de morar de forma habitacional ou de investir no mercado imobiliário? Estão sendo criadas diversas ferramentas para que o investidor tenha, né, muito embasamento na hora de fazer seu investimento, e que ele tenha, na hora que ele decide fazer o investimento, o retorno satisfatório, né, fora da caixa. Então as empresas elas estão se qualificando, elas estão inovando, elas estão melhorando. Você vê aí grandes empresas pensando em imóveis extremamente para aluguel, já formatando essa tendência.
de você alugar o imóvel. Hoje existe uma faixa de pessoas, segundo um especialista da Deloitte, eu recebi uma matéria, e a Deloitte é uma grande empresa e que tem realmente um expertise no que faz, ela analisando o mercado, né, daqui a 40 anos, falando sobre as novas famílias, falando sobre o novo comportamento do consumidor, falando sobre o novo consumidor. É muito interessante em ver, né? Então, assim, eu percebo que as pessoas estão querendo realmente, por vezes, em vez de você se endividar tanto, você alugar, até você ter um suporte para poder entender o seu momento de compra, né? Eu acho que antigamente você comprava para poder morar, a primeira moradia, sem estar lastreado com a família. Acho que agora você espera um pouquinho mais. Eu acho que isso aí é um spot de criação do consumidor, ele está ligado nisso. Tem aquele outro consumidor que ele na realidade já se desfez, né, da família, ele está um pouco só, já é aquela economia prateada que ele quer morar bem. E existe uma tendência muito forte no mercado imobiliário voltado para a terceira idade, né? Voltado a tal arcabouço, o ecossistema criado para amparar bem essa galera, essa economia prateada. Você tem os nômades digitais. Então, eu estou falando isso para poder trazer para você, investidor, né, um leque de opções onde você possa investir. A tendência, a gente está falando de tendência de mercado imobiliário, né? Uma tendência e as oportunidades. Então existem essas tendências. Tem um amigo nosso também que a gente encontrou lá em Itacemirim, ele falando que estava fazendo um prédio que ele ia fazer um voltado aqui, que ele falou lá, o espanhol. Era uma parceria com uma clínica de reabilitação. Então ele comprou um prédio e, ao invés de fazer uma moradia para a terceira idade, que era a ideia dele, ele descobriu uma outra oportunidade de trazer uma operação de clínica de reabilitação. Não é reabilitação de drogas, são reabilitações assim. Você sai do hospital, né? Porque ali já teve o limite do hospital ali, da alta, e você vai terminar o seu tratamento em lugares como esse, né? São lugares que você tem aí diárias altíssimas, de R$2.000 e poucos reais, com todo um contexto de vida saudável, né? De pensamento. Eu achei muito legal isso também. Agora, isso, pelo que eu entendi, ou você se junta com outras pessoas, você não pode ter um investimento, um apartamento voltado para isso. No caso dele, foi um prédio todo, né? Exato. Aí você pode ser dono do hardware, né, e o outro dono do software. Você pode ser dono do prédio e você alugar, e a pessoa ser dona da operação, né? Pode. E dentro do universo assim, de investimento, vamos falar aí de investimentos mais pontuais. O cara que está com a grana, olhando aonde aplicar no mercado imobiliário. Hoje a gente tem esses apartamentos compactos, loteamento, né? E tem uma oferta, eu tenho visto que tem uma oferta grande, né? Então, hoje, a gente, além dos apartamentos de renda, você também tem outras frentes do mercado imobiliário que eu queria te ouvir, né? Tem uma galera que gosta de fundos, né? Então, os fundos conseguem lastrear essas operações de logística, operações de shopping, né? Que eu acho que é uma coisa até que eu vi, né, o pessoal de São Paulo falando que as operações de shopping tendem a diminuir, né? Então é uma coisa que não está se apostando mais em grandes shoppings. E loteamento, que é uma área também que eu ouço falar muito bem, né? Então você acha que vale a pena para a galera que está com a grana aplicar, enxergando esse futuro? O que é que você acha? Qual é a sua análise? Não é o que você acha? Qual é a sua análise? Um amigo me ligou hoje de manhã, rapaz, Melo. Ele até falando assim, ele falou, rapaz, Salvador tá um canteiro de obras. E eu falei com ele o seguinte, se prepare que é só o começo. O que acontece, né? A gente veio de uma pós-pandemia. Olha só a minha análise. Você veio de uma pós-pandemia, né? E você veio de uma alta de preço gigantesca nos insumos. Você veio com a taxa de juros, né? Uma taxa Selic que norteia tudo lá na casa do chapéu. E você conseguiu, né, fazer brilhar empreendimentos fantásticos com 48 horas de venda, uma semana de venda, 15 dias de venda, quiseram os estoques todos. Perceba onde eu vou levar ao meu raciocínio. Aí você agora vem para um cenário, tá certo, de
as fábricas rodando a todo vapor, insumos, né, caindo, não está caindo como subiu, mas está caindo. Você vai ver a taxa Selic descendo, você vai ter fomento ao crédito, né, os bancos já com a taxa de juros, né, menores. Você vai ver muita gente tirando o dinheiro da renda fixa e botando na economia real. E essa economia real, ela é imóvel. Você não tem como ter rentabilidade em outra economia, né? Tá falando de imóvel, tá? Então, assim, entenda onde a gente vai chegar, né? Eu falei com o Melo, a gente está se preparando para ter grandes avanços no mercado imobiliário em 2024. Né? Se 2023 a gente surfou uma onda boa, em 2024 a gente vai surfar uma onda excelente. E quando eu recebi esse podcast, eu fui estudar um pouco mais sobre isso. Então, grandes empresas, né, como Cirela, como MRV, então grandes empresas, Moura do B, que está aqui também, olha que negócio interessante, cara. Tem muita matéria dizendo o seguinte, dizendo que até agora a gente lançou de forma retraída, tanto na capacidade de compra quanto na capacidade de lançamento, ou seja, ela passou 2023 preparando o Land Bank, assim como a gente, para poder lançar em 2024, velho. Então, assim, ela entende, as empresas entendem, assim como a gente, que existe uma demanda reprimida muito grande ainda, tá certo? Se falar de investimento, existe uma demanda reprimida, porque você que você não conhece investimento imobiliário, se você entender que apenas 2%, né, fazem investimento imobiliário, olha aí, a gente está com 2% fazendo investimento imobiliário, então tem uma gama de pessoas que não conhecem sobre investimento imobiliário. E aqui a gente tem uma expressão dizendo o seguinte, quem conhece, investe. Não, verdade, é verdade. Rapaz, eu sou fã, né, do mercado. E o que é que você acha? Qual é a sua análise? Vou tirar esse acha, né? Porque aqui a gente não trabalha no achismo, a gente faz análise, faz pesquisa. Isso. E toma nossas decisões embasadas nos dados que a gente colhe e não minimizando riscos, né? O mercado imobiliário ele tem essa particularidade do risco também, mas é um risco muito menor do que operações variáveis que existem em renda variável. A gente estava hoje com um amigo falando sobre construção de casas. E hoje você tem um universo grande de apartamentos compactos, que a gente tem um movimento forte no mercado, né? E há quem diga, né, quem pense sobre uma bolha dos compactos. Eu quero te ouvir também sobre essa análise. E também vejo a lacuna de construção de casas, né? Então, será que isso é também uma oportunidade? Rapaz, veja só, Chicão, eu estava pensando sobre isso, sabe? Essa questão que as pessoas sempre trazem, né? Vai existir uma bolha, vai existir uma bolha. E eu fiquei pensando, quantas pessoas se formam todos os anos? Quantas pessoas entram no mercado imobiliário todos os anos? Quantas oportunidades em outros negócios, né, que ajudam pessoas a escalar? A gente tem internet, cara, produzindo um milionário atrás do outro. Então, como é que você, admitindo que pessoas venham ao mercado e precisam de moradia, que é uma necessidade básica, primária, você vai me dizer que vai ter uma bolha? Né? Tem que parar para estudar um pouquinho, tem que entender que todo mundo precisa morar. É a mesma coisa que você dizer, então vai ter uma bolha no supermercado, porque eu vejo um supermercado em cada esquina, porra. Farmácia em cada esquina. Farmácia em cada esquina, então vai ter uma bolha. Temos cuidado, que a gente vai viver mais. Então, quer dizer, as farmácias vão fechar? Né? Nós estamos vivendo mais, com mais qualidade de vida. Então, eu acho que deveria ter, que tem, né, uma academia em cada esquina aí. Eu acho que deveria ter. Tem estúdio em toda esquina, academia, estúdio, enfim. Estúdio que eu tô falando de academia também. Então, isso é uma oportunidade, tá? Eu vi pensando isso, eu falei, caramba, será que vai travar em algum momento? Né? Então, assim, desde que eu me entendo por gente, tá? Eu só vi crescer. Você viu a cidade retrair? Não. Não viu, porque assim, ó, até hoje a gente vê que nasce mais do que morre. É por isso que a cidade cresce, porra. Entendeu? Então, assim, é um movimento circular de ecossistema, um movimento circular das coisas, né? Umas pessoas, né, vão para um outro estágio, outras chegam, umas vão e outras chegam, outras vão e outras chegam.
Interessante também que o próprio mercado se regula. Isso. Então, o que é que eu percebo? Em momentos que precisa dessa regulação, o próprio mercado deixa de lançar mais unidades até se equalizar aquilo que foi lançado. Isso. Eu vi isso acontecer. Sim. Né, aqui. Então, assim, eu não me preocupo. Esse papo, eu converso com alguns amigos nessa questão. Porra, bolha, compacto. Aqui em Salvador foi lançado muito. São Paulo, nem se fala. Pois é, tem um em cada esquina. Um em cada esquina, né? Então, só que essa pesquisa que você falou da Deloitte, ela traz muito um reflexo a longo prazo. Que eu vejo que o compacto se adequa, inclusive, a pirâmide nossa de faixa etária que está se projetando aí para os próximos anos. Com certeza. Né? Então, se você tem uma população ficando mais velha, hoje não existem mais apartamentos grandes, as pessoas não querem mesmo. As famílias estão reduzindo. Observe o mercado. Você tem hoje um número menor de filhos, famílias menores. Sim, é verdade. Né? Casais que já não querem nem mais ter filhos, né? Com seus pets, seus mãe e pai de pet. E você tem uma base, né, que é da pirâmide ali, ficando velha e aumentando esse número de pessoas mais velhas, enquanto o número de pessoas mais novas não cresce no mesmo ritmo. Então, sinceramente, assim, eu acredito, e as pesquisas têm apresentado, que o compacto ele ainda vai surfar uma onda muito boa. Vai. E eu acho que tem tudo a ver com o que você falou, a questão no início, né, da tecnologia, de trazer, que eu acredito muito nessa tendência. O compacto para mim é uma tendência, ele é uma tendência no hoje e ainda no amanhã. Só que o compacto ele precisa ser, como qualquer outro investimento, adaptado. Sim. Como você falou, né? Então trazer mais tecnologia, serviço, que é uma coisa que as pesquisas mostram que só vai aumentar a demanda por serviço. De você querer ser bem servido onde você mora. Ter um ecossistema perto de você para você não precisar ficar deslocando muito. Esse tipo de tendência eu acho legal também. Agora tem uma outra tendência, né, que se falou muito na pandemia, que eu quero te ouvir, que é essa questão de imóveis mais afastados do centro urbano. Antes disso, eu vou fazer essa análise também. Antes disso, Chico, só para completar isso aí que você falou. Você sabe um negócio top que eu tô vendo que as empresas estão fazendo também, e apostando muito, é no bem-estar. Muito bem. Não é não, cara? Muito bem. Você vê a galera levando árvores adultas, fazendo bosque dentro dos empreendimentos, né? Fachadas inteiras que levavam pastilhas, levando plantas, né? Todas as varandas, o pessoal tá deixando já o lugar das plantas, então fica bonito, né? Você chegar no empreendimento e ver um bosque, ver um boulevard, ver flores. Então, assim, essa questão do bem-estar, da respiração ali dentro, da harmonia. Uma vez eu bati um papo, rapaz, com uma arquiteta e ela me falou uma coisa muito interessante, que é essa tendência. Quero até trazer aqui, eu vou até fazer o convite a algumas pessoas de arquitetura que a gente conhece aqui para poder tratar sobre isso, né? Ela falou, rapaz, que a arquitetura hoje trata até depressão, cara. Entendeu? Então, se você viver num lugar desse, onde tenha árvores, onde tenha flores, onde os passarinhos venham cantar, onde a brisa, né, a brisa do mar possa existir, você trabalhar um paisagismo que tenha essa harmonia, libere esse bem-estar, é fantástico, né, Chicão? E é uma boa tendência. O que é que a gente está te trazendo aqui? Então, ao fazer um investimento, você precisa... Vamos botar aqui um exemplo do compacto. Sim, né? sim. Que é um tipo de apartamento com ticket menor, está permitindo que muitas pessoas façam esse tipo de investimento. Porém, aí a Léo já trouxe um olhar seguinte, dentro desse empreendimento, que tipo de evolução a gente precisa ficar atento? É isso mesmo. Para poder acompanhar a tendência. Porque uma coisa é certa. Um prédio após entregue, se ele não for de um único dono, de uma gestão profissional, é difícil ele evoluir com as novas tendências. E aí vem os novos... uma dica importante. Faz um corte nisso aí, porque isso é importante. Aí vem os novos empreendimentos acoplando as novas tendências e assim o movimento se repete, né? Então, a não ser que seja um prédio, eu acho que isso é uma tendência, é uma lacuna, prédios inteiros geridos por empresas profissionais, então o investidor fazer parte de um processo desse, né? Então, assim, é um outro perfil, você não é dono do imóvel, você é dono de uma cota,
qual é o grande diferencial? Ali, aquela gestão permite atualizar o software do prédio, trazer novidades, né, porque está gerando renda, e isso também por conta de uma administração profissional, de ser um único dono, digamos assim. Quando você tem ali mesmo um condomínio, 50 pessoas, se 1, 2, 3 não quiserem, já começa a travar um bocado de ação bacana. Como, por exemplo, que é uma tendência, mas já está muito hoje impregnado nos apartamentos, os mini mercados. Sim. Os grab and go, né? Então isso eu estou vendo um movimento seguinte, de empreendimento já entregue sem isso, tentando inserir sem conseguir. Cara. Rapaz, eu vi. E tem uma blogueira interessante aí que ela falou. Ela mora num apartamento grande de 4 quartos e trabalha com compactos também. Ela falou: se tivesse meu prédio, eu não queria. Não é que está errado, não. Tá certo. Porque se você mora num apartamento que não está preparado para isso e você comprou pensando em moradia, privacidade, pensando em estar com seus filhos, realmente você não vai querer. Então você, como investidor, precisa estar preocupado em comprar um apartamento, e você precisa estar preocupado com a conversão de condomínio que você vai encontrar ali, né? É isso que você está falando aí, velho. Sem dúvida. Que é um outro ponto, puxando esse gancho aí. Um outro ponto que eu estou vendo que está acontecendo, né? Empreendedores, investidores, pessoas compraram um apartamento sem prestar atenção nisso. Eu vou falar de um empreendimento, inclusive, que a gente entregou, que é esse aqui, o Flamengo Privilégio, né? Até aqui teve investidores que compraram apostando na locação. O prédio em si, ele não nasceu com essa vocação. Segura isso aí que a gente vai voltar a falar depois. A vocação do empreendimento é muito importante. Tudo que nasce, aquele que criou dá uma vocação para ele. Sim. Querendo ou não. Às vezes ele fala, não, mesmo que ele não tenha pensado, o mercado determinou uma vocação. A onde lei, ele está, também, a lei colocou a vocação. E aí o que aconteceu? Os investidores compraram, a maioria era proprietário, né? Ou alocações de residência anual ou mais, e começaram a se reunir para bloquear locações curtas, né? Então isso foi um movimento também que tirou de alguns investidores apartamentos, porque nesse caso aqui esse investidor teve que vender, porque era uma dor de cabeça tão grande, brigando na justiça, e não é isso que você quer. O investidor, quando aporta o que ele não quer, ter dor de cabeça. Com certeza. Né? Então tem que prestar muita atenção nessa tendência de nichos, né? De estrutura para cada empreendimento. Então, quero comprar um imóvel para alugar, para renda, e vou comprar onde tem mais pessoas morando, é preocupante. Porque aquelas pessoas ali, na maioria, pode lhe tirar esse direito de locar seu apartamento por diária, por exemplo. Era bom deixar isso claro. Às vezes eu vejo, na realidade, locação inferior a 30 dias. É que não, isso, short né? stay. É Tá isso, falando short locação stay. de diária, Short stay. temporada. Porque tem tipo de empreendimento, por exemplo, tem empreendimento que a vocação dele é curta temporada. Né? A gente faz empreendimento assim também. São empreendimentos que rendem mais, tá certo? Então, você tendo uma gestora ali, é maravilhoso, rende mais. Mas tem empreendimentos que são locações residenciais, rendem menos, mas também são estáveis, são locações mais duradouras, né? Então, aí volta a falar, vocação. Então, o que é que eu quero ali? Estou buscando performar quanto mais eu puder, eu tenho que ir para locações curta temporada. Então, tem que prestar muito atenção nessa vocação e na estruturação do condomínio. Eu recebi uma ligação quando eu saí daqui. Eu dou 2 horas que eu pego o negócio da porra. Eu recebi uma ligação que eu saí daqui, né? O camarada entrando num grupo nosso de investimento em outro lugar. Aí ele falou assim: mas rapaz, eu fico muito impressionado com vocês, essa questão desses compactos aí, porque essa conta de vocês não entra na minha cabeça. Aí eu falei com ele, fulano, eu não vou dizer o nome dele, eu falei assim, você fez seu primeiro grau aonde, velho? Aí eu falei, eu vou desqualificar seu professor de matemática. Então, olha, o que o Chico tá falando aqui é meramente... Quando ele me falou assim, essa conta que você faz não entra na minha cabeça, certo? E não vai poder entrar nunca se você continuar pensando em metro quadrado. Se você faz conta de metro quadrado, ele mora, o Chicão, num 3 quartos de 100 metros quadrados. Pô, bicho, minha casa vale 600 mil e o seu apartamento vale 500. Como pode? Como pode isso? Eu falei, vamos fazer conta, meu irmão, porque é pra você entender, cara. Que você vai entender que a valorização... O que é que determina a valorização? A pessoa querer morar e comprar. Ou querer investir e comprar, né?
É lei, isso é uma lei muito simples, demanda e oferta. Se você tem muita oferta, você tem baixo preço. Se você tem alta demanda, você tem alto preço. Se um novo consumidor está deixando de morar num 3 quartos e 100 metros para poder morar no quarto-sala ou em estúdio, porque o cara tem comodidade, porque o cara tem experiência, porque o cara tem mercado, porque o cara tem uma série de arcabouço, um ecossistema completo para ele, e num prédio de 3 quartos ele não tem nada, como é que você vai fazer? Aí eu perguntei pra ele, vem cá, bicho, deixa eu te falar um negócio, quanto é um aluguel no teu prédio? Ele falou, uns 3 mil reais. Eu falei, pois é, um aluguel de um quarto-sala, tá certo? Num lugar bom, top, chega a 8. E eu vou dar um exemplo, ali no Costa Espanha é 8 mil, é 10 mil pra poder você morar no quarto-sala, velho. Agora você precisa fazer conta, agora faça conta. Diga aí, se eu tiver um de 500... Tá certo? Lá que você falou, alugando, né? Que o de 500, vamos botar num desse lá, num Costa Espanha. Se eu alugar por 8, um de 500, e você, o de 600, alugar por 3 mil, quem é que tá ganhando dinheiro? Oh, meu Deus. Tem que fazer conta. Então, assim, abra sua cabeça, tá certo? Pra você perca isso de metro quadrado, por favor. Olha, quem é investidor não fala em metro quadrado. Quem é investidor fala o seguinte: eu vou comprar um ativo financeiro, tá? Portanto, e vai me render tanto. É isso que eu vou ganhar, e no final das contas, depois que ele ter me rendido o suficiente como uma vaca estrela no marketing a gente chama, que é uma vaca leiteira, que ele vai me render tanto, quando ele ainda estiver dando leite, eu vou vender ele com um resultado de 30%, 40% a mais. Fora todo o leite que eu já bebi dele aqui. Não é isso? Então, assim, para isso você precisa escutar as tendências, você precisa curtir o altamente rentável, você precisa compartilhar o altamente rentável, porque as pessoas que estão do seu lado precisam aprender a investir e ganhar dinheiro igual a você. Baixar a calculadora que a gente fez especialmente para te ajudar a fazer esse tipo de conta. Exatamente. Não existe no mercado. A gente criou uma metodologia dentro da empresa para identificar o ativo imobiliário, a performance dele. Como é que a gente analisa isso aqui internamente para o nosso cliente? Está aí à sua disposição a calculadora. Vamos colocar aí o link nesse podcast também, mas vai lá na bio, né, do Instagram, que tem lá, clica lá e vai ter a calculadora e o e-book também te ensinando passo a passo do investimento. Rapaz, tem uma outra tendência que eu até mandei uma foto no grupo nosso do marketing, que agora, que é a questão da sustentabilidade. Sim. Eu vi o seguinte, se passaram muitos anos falando disso, tentando emplacar esse conceito de sustentabilidade, as coisas foram crescendo e eu estou percebendo que agora há uma pressão, inclusive da ONU, com relação à questão climática. Nós tivemos agora, né, o verão mais quente aí. Essa pressão, né, está fazendo com que os países, as prefeituras e os desdobramentos cheguem até o município. Eu vou cantar essa, o cara disse que lá em Jiqué tava caindo no urubu porque tava voando de uma asa só, a outra tava se abanando. E aí, desculpa, tem aí, isso, pessoal. Mas o cara tirou meu foco, brincadeira, negócio dele, mas fica aí no batidor. Então a questão climática, tá sério o papo. Então existem metas, tá certo, de redução de emissão de carbono para serem cumpridas. Existem metas sérias, assinado o tratado pela ONU. Então todo o mundo que participa ali da ONU, né, e vai desdobrar até chegar no município. Com Salvador não é diferente, talvez se você não estiver em Salvador, aonde você está ouvindo também não vai ser diferente. Então, o que é que eu enxergo de tendência e de oportunidade nisso? Empreendimentos que largarem na frente, com propostas de sustentabilidade que realmente façam sentido. Sim, né? Porque sim. Isso é importante. O que é que eu estou falando de sustentabilidade? Eu botei um aerador ali, estou falando que... Não é isso, pô. Eu estou falando de um contexto de realmente por ser amigo do ambiente. O que é que aquele prédio está deixando de gerar de resíduo, está deixando de gerar realmente coisas ruins para o meio ambiente e está me trazendo de economia. Então você vai acertar duas coisas. Você vai participar de um empreendimento mais sustentável, que colabora com o meio ambiente, que colabora com essas metas, e agora está chegando a questão da redução da emissão do carbono no empreendimento, não só na obra, na construção dele, mas materiais que vão fazer ele emitir menos ao longo da vida dele, tá certo? E também reduzir despesa de condomínio, reduzir despesa de IPTU. Então realmente eu vejo isso como uma excelente tendência que se aplica em qualquer regra do mercado imobiliário. Qualquer regra.
Outra tendência que eu acho muito legal que está dentro desse contexto, energia solar. Sim. Que vai participar. Então, o que é que eu estou vendo agora? Cada vez mais os carros elétricos estão chegando. É verdade. Então, é uma tendência, os empreendimentos vão começar a ter um ponto carregado para cada vaga. Isso já tem. Entendeu? Isso já tem. Para cada vaga. Então, só que o que é que a gente tem visto? Às vezes bota lá 10 vagas com carro elétrico, né? Daqui a pouco vai virar, tem que ser todo mundo. Eu acho que tem que botar essa automação no prédio todo, cara. Entendeu? Aí eu já soube ontem também que é o seguinte, que são os postos de carregamento elétrico. Que a galera já vai começar a interagir esses postos no contexto da proximidade do empreendimento, né? Então você vê esse ecossistema, velho, da sustentabilidade, eu tenho enxergado com olhos assim fenomenais, sabe? Para mim é uma grande oportunidade. A gente está colocando a nossa empresa nesse olhar para que realmente traga os benefícios de redução, mas que a gente entregue empreendimentos melhores, performando melhor no longo da vida dele. Falando em sustentabilidade, que é um tema bem novo e está latente aí na cabeça de todo mundo, eu vou trazer um outro, Chicão, que é o seguinte: você não pode deixar de pensar que você investindo na construção civil, você está impulsionando uma engrenagem que movimenta a base da economia de qualquer país. Tá certo? Que para cada um empregado, você tem mais 4 pessoas na casa dele, que ele, a mulher e 2 filhos. Tá certo? Então, assim, se eu tenho 200 funcionários, eu tenho lá, meu irmão, 800 pessoas sendo mantidas pela construção civil. A gente não pode deixar isso... Isso é sustentabilidade, porque a máquina roda. É uma pessoa que vai no mercado, que compra. Então, a economia é muito cíclica. A economia é forte, né? Forte, ela é cíclica, ela precisa estar embasada, porque o mercadinho que está no bairro precisa vender, a energia precisa, né, ser paga, ser consumida, a água, a pessoa precisa morar, precisa comprar um apartamento, e você vai nesse arcabouço mantendo um país rígido. Então, parabéns para você que investe no mercado imobiliário, e quem não investe, não vou dizer que não é parabéns, mas porque você vai começar a investir, que eu estou sabendo disso. Não é que a gente seja contra a economia especulativa, porém, a economia real é a base de tudo. Então, investir em negócios, investir no mercado imobiliário representa esse avanço que o país precisa. Exatamente. Então, se a gente tiver uma base maior de pessoas investindo... Eu sou brasileiro. E outra coisa, eu vou te falar o seguinte, não é ajudar o seu país, não. A gente está falando de uma via de mão dupla. Não tem um mercado melhor para você fazer um planejamento patrimonial na sua vida. Com certeza. Para você pensar numa coisa o seguinte, o seu tempo é limitado, vai chegar um momento que você não vai mais conseguir produzir o suficiente, e aí vai vir de onde o seu sustento, o sustento da sua família. O momento é agora. E as pessoas estão descobrindo isso. Quer ver uma classe que está descobrindo isso? Médico, pô. Os caras estão chegando e falando, porra, bicho, eu ganho dinheiro pra caralho, mas eu só dependo de mim. Se eu passo um mês doente, eu tô lenhado. E eles produzem muito, são bons produtores, né, de divisas. Exato, porra. Então, começar a entender o poder que o mercado imobiliário tem na estruturação da sua família é fantástico. O Chicão, tem chegado vários médicos aqui para poder fazer parceria com a gente, né? E não só isso, amigos também, que aqui a gente presta uma consultoria gratuita, né? Já é o podcast, já é uma informação gratuita. Isso vem do nosso coração, isso é nosso, é uma coisa que a gente ama fazer. E quando a gente encontra que bate papo, eu começo a ver, na realidade, esse ponto de dor em todos eles. Fala, rapaz, eu produzo muito, mas eu não sei onde colocar isso, sabe? Então, assim, a gente vai pensar aí em trazer para você que é médico, que tá, ou que é médico ou que é autônomo nessa mesma linha de raciocínio, tem esse mesmo perfil. A gente vai fazer uma série aqui, Viscão. Eu tinha comentado isso com você, mas é um spoiler aí. A gente vai fazer uma série aqui, acho que umas 4, uns 2 meses, viu, Renanzão? Para chamar uma galera aqui só de médico, para poder bater papo, falar, né, o que pensa, qual é o perfil de investimento, se está investindo, se não está investindo, se está massa, diz o porquê, quais são os gatilhos, para que você que tem esse perfil entenda exatamente, né, onde a gente quer chegar com isso aí. E dentro disso, né, das oportunidades, observe quanta insight a gente já trouxe para você. Né? A gente falou aí, Léo trouxe a questão da pesquisa lá atrás da Deloitte, mostrando a evolução da necessidade do serviço. Né? Do perfil do consumidor. Né? Então, que isso está muito atrelado a um conceito que nasceu na França da cidade de 15 minutos, inclusive. Sim. Né? Essa questão do serviço, esse conceito é massa. Para você que ainda não teve acesso a esse conceito, foi difundido, né, lá fora, começou na França. O seguinte, cidade de 15 minutos é você ter próximo aonde você mora
tudo aquilo que você precisa para poder viver. Então há um incentivo para que as cidades se desenvolvam descentralizada. Antigamente, como é que a gente vivia? Havia um centro, todo mundo tinha que sair mesmo do Juda, né, para poder ir até o centro, para poder ter acesso ao benefício, a um serviço, ao produto. Olha, entenda, velho, que é um negócio interessante que você tocou aí, é conceito de marketing, tá? Conceito de marketing era o seguinte, dizia que o melhor lugar para você encontrar alguma coisa era onde já existia outras, né? E você viu esse negócio aí de descentralizar. E na realidade eu não tenho que me dirigir àquele lugar para encontrar isso. Ao contrário, cada esquina eu tenho que ter acesso, né? Rapaz, você tocou num assunto importante isso, viu, Chicão? Porque até esse conceito de marketing mudou. É muito legal isso, muito legal. Então, assim, eu vou pra rua que só tem academia. Não, a academia tem em todos os lugares, o supermercado agora tem em todos os lugares. Você vê farmácias em todos os lugares. Você vê uma série de serviços que a gente precisa estando à mão, né, a 15 minutos. Muito legal. Até dei uma olhadinha aqui, porque eu fiquei com medo de ter falado um lugar errado, mas muito bem, era nasceu lá em Paris. Em Paris, legal. Exatamente. Velho. Então, realmente faz a diferença, né? Hoje a gente vem se especializando nisso para entregar empreendimentos que você resolva a sua vida o mais perto possível, sabe? De um ecossistema de serviço. Então, serviço, a evolução dessa necessidade a gente trouxe para você, né? Falamos de tecnologia, o como é importante. Na verdade, tecnologia, ela não só é uma tendência, como ela é um presente que não existe sem. Com certeza. Então, se tu está investindo em empreendimento, em qualquer coisa que não tenha tecnologia embarcada, já tá errado por aí, né? Então já tá errado por aí. Tá investindo lendo o jornal do dia anterior. Entendeu? Exatamente, pô. Então esqueça isso. Vá saber o que é que tem tecnologia. Mas peraí, tecnologia não é para ser tecnologia, é para facilitar a vida das pessoas, pô. Então você tem que entender isso. O que é que eu tenho ali que facilita a vida do meu cliente? Né? A gente trocou uma ideia legal no podcast anterior sobre essa parte mais focada na tecnologia. Falamos agora, né, onde eu particularmente tenho visto como um foco grande a questão da sustentabilidade. Massa. Isso vai evoluir tanto, né, nos próximos anos, que empreendimentos sustentáveis vão valer mais do que os não são. Com certeza. Né? Como eu falei, um papo rápido assim, eu fui na Localiza e vi que a Localiza está com uma política de redução de carbono. A Localiza é uma empresa grande, né, nível Brasil. Sim. Emite muito. Emite muito, está com a política o seguinte, cliente, você quer deixar de emitir carbono andando com o seu carro? Aí o cliente fala, eu quero. Então aí ele vai cobrar um plano para o cliente ser sustentável. Então se uma empresa dessa já despertou e já está na frente, certamente isso é um movimento global. Né? É um movimento que vai chegar nos pequenos também. Está no consumidor. O consumidor já está começando a entender isso. Ali ele pode fazer o seguinte, velho. Ali ele pode estar comprando crédito de carbono, pode estar comprando áreas, entendeu? Com aquele dinheiro que está sendo revertido ali agora, né? Um ajudando o outro mesmo. Exatamente. É legal. Então, trouxemos esse resumo para você das oportunidades. E aqui tem uma pergunta legal, que é o seguinte: como identificar boas oportunidades? Como é que você faz na hora de botar seu din-din? Boa pergunta, viu, Chicão? Porque tem várias variáveis. Muito bem. Vamos fazer um resumo aí para poder tem várias variáveis. Nós já falamos, né, sobre várias variáveis. Importante ver tudo isso que a gente falou. Você acabou de fazer um overview bom aí. O que é que eu fico pensando? Como é que essa turma que está nos escutando, né, que não tenha tanto acesso e não ao mercado imobiliário, fala assim, acesso ao dia a dia do mercado imobiliário, a realmente conhecer de fato o mercado, está começando agora, está começando bem ouvindo a gente, né, e precisa fazer um investimento e identificar essas coisas que a gente está falando. Rapaz, então, eu nunca vi um tempo para ter tanta informação, né? E tanta descentralização de informações para que você possa ter acesso de uma forma bem legal. Para poder ver se o empreendimento é tecnologicamente correto, se ele, né, embarca a tecnologia de ESG, inclusive, se ele está bem localizado. E hoje, cara, é muito importante você ficar atento, né, aos lançamentos a primeira página, Chicão, sabe? Primeira página. Então, se você é um camarada... Como é que ele faz isso? Rapaz, você falou bem. Aí você como é que esse cara... Porque às vezes eu fico pensando o seguinte, você tem uns 5 portais que eu me perco naquelas coisas ali. Também não sei olhar. Eu não gosto de ver em portal. Então, não. como é muita coisa... falar isso aí, é muito portal e às vezes tudo misturado, mas às vezes bagunçado, sabe? Não tem uma padronização. Então, como é que o cliente pode, além do portal, né, ter acesso a isso, cara? Rapaz,
Você fez uma pergunta que até bugou a minha cabeça. Porque assim, aqui na nossa empresa, quando a gente vai fazer um lançamento, a gente faz um lançamento, faz mídia on e mídia off, né? Mídia on, na realidade, injeta uma capital para poder pagar o tráfego, faz uma campanha digital, mas aí não é você que buscou, você foi impactado com aquilo. Tem as imobiliárias que a gente abre para as imobiliárias. Obviamente, né? Que a imobiliária A imobiliária, Chicão, é a mesma coisa. O que eu digo assim? A imobiliária, ela existe já, né? Então, tenha certeza que a imobiliária é seu primeiro ponto de contato com um bom lançamento. A imobiliária é um bom corretor. Se você tem um bom corretor que trabalha para você, né? Então, assim, se ele for um bom executivo de investimento imobiliário, que ele precisa aprender a ser, ele vai estar te trazendo as novidades do mercado. E outra, não só quando você... E não procure só quando você for comprar. O seu corretor, o seu executivo de venda... O seu executivo de investimento imobiliário, ele precisa estar te passando informações, né? Ele precisa estar criando conteúdo para você no sentido de, lançou ali, foi a tanto, teve um rendimento de tanto, ali teve sucesso, ali não teve, para que você conheça, né, a sua zona de atuação como investimento. Eu sou um camarada, Chicão, de diversificar, tá certo? Mas eu não quero diversificar geograficamente de uma forma muito forte. Então, assim, eu vou escolher alguns pontos estratégicos, tá certo? Dentro de algum lugar e vou me adaptar ali. Você sabe os pontos turísticos, né? Ponto de praia, ponto que tem uma alta ocupação e vou fazer. Se eu tiver que sair aqui de onde eu tô para poder investir em outro lugar, eu vou levar as mesmas premissas, né? Então, assim, qual é a premissa que eu quero? Eu quero um imóvel que rentabilize short stay. Para que eu rentabilize short stay, onde é que eu preciso estar? Nesse lugar que eu tô, eu tenho quanto de ocupação, eu tenho quanto de demanda, eu tenho quanto de oferta, como é que está a ocupação nesse período agora, e vou medindo ela, just time, vou medindo a todo instante ali, eu vou medindo essa ocupação para poder entender qual é a curva que está o meu produto, porque tem um produto que tem uma curva, um pico, depois tem uma constante, depois vai baixar um pouquinho, então você precisa movimentar. Né? Você precisa movimentar, você precisa criar coisas novas dentro do seu apartamento, você depois fica com a rede de clientes que você já alugou que podem virar recorrentes, mas enfim, eu monto uma premissa e monto isso aí para mim investir. Uma coisa que me veio na cabeça aqui agora, não é muito do costume, mas eu acredito nessa possibilidade. Os clientes buscarem através das marcas que eles confiam. Não é muito, cara. Isso, né? Algumas empresas conseguiram fazer isso já no mercado imobiliário, mas é difícil, é diferente. Por exemplo, eu quando vou comprar roupa, eu tenho algumas lojas que eu sempre vou nas lojas. Cara, você falou um negócio muito interessante, bicho. Sabe? E aí eu comecei a ver o seguinte, rapaz, me veio isso agora na cabeça, porque algumas coisas, por exemplo, tem gente que carro só compra de uma marca. É isso mesmo. Né? Aí quando você vai para o apartamento, a coisa se dispersa. Mas perceba que o que a gente está falando é o seguinte... Se eu estou te falando que tem tendências e tem oportunidades e tem empresas que performam mais do que outra, isso já é uma dica muito especial. Tem que ver qual empresa o seu fit, ou seja, você se identifica mais. Rapaz, você falou muito, sabe? Isso é muito importante. Para que você mapeie, não é que precise ser uma única empresa, mas mapeie essas empresas e vai fazer um relacionamento com elas. Vai estar perto delas, vai saber o que é que está lançando, porque eu vou te dar um exemplo. Que é uma oportunidade, tá? Antes dos lançamentos, existem lacunas de oportunidade que os incorporadores disponibilizam para aqueles clientes que estão da casa. E se você confia na empresa, e se a empresa sempre te leva a bons negócios, você vai aliar uma coisa com outra. Pô. Então busque, né, ser parceiro, relacionamento com essas empresas. Então isso é importante. E tenha certeza que qualquer construtora, qualquer incorporadora, se você bater na porta dele, mesmo que você não é um cliente, ela vai te receber muito bem, que é um cliente que está chegando ali. Então pensa nessa via, me veio aqui agora, a gente está tentando construir essa força de marca, essa comunidade, porque eu acho que é uma linha interessante. E vou fazer um comprometimento coletivo aqui com o meu sócio, que a gente vai parar para criar uma tabela, vou tentar simplificar, para te dar um norte na hora de você buscar o seu investimento. De forma que você, ao finalizar a sua pesquisa, você tenha um comparativo para tomar uma decisão baseada em dados e menos no seu achismo,
né? Menos no que eu acho. Que variável que você pensa 6, Cão? Eu acho de tudo isso que a gente está falando, sabe? De itens de tecnologia que precisa conter no empreendimento, legal, cara. itens de sustentabilidade, porque pense que o cara vai... não vejo isso também, né? Trabalhei qualificar com as estrelas, né? Botar qualificação de estrelas velho, ali. que legal, porque... O que é que isso imprime P, o que não imprime, o que é que isso vai gerar? Porra, essa eu não, ideia. Para não mentir, nós viemos da base de corretores, né? Nós somos corretores. Enquanto eu não tiver mil seguidores, eu não vou fazer isso não, Chicão. Então vamos acelerar. Ajuda a gente ajudar também. Então, mas é legal porque assim, na minha vida como corretor, toda vez que eu me deparava com o cliente, eu nunca vi, ou mentira, vi poucos organizados nesse nível, de fazer uma planilha, de ver, de mapear. Só que a gente está falando aqui de investimento, pô. Então, investimento, perceba que quando você vai para um mercado como ação, com renda variável, já existe uma série de elementos para te dar essa comparação. Você vai querer investir em fundo. Tem site que faz o comparativo de todos os fundos. É verdade, velho. Mas no mercado imobiliário isso ainda não tem. É difícil. As pessoas ainda... Falta métricas, falta dados, falta uma padronização de como apresentar isso. Entende? Eu acho que a gente pode contribuir, né? Já estamos te dando elementos. Se você for um cara esperto, você vai montar a sua planilha por enquanto e já vai partir para ver, mas é algo que a gente vai se debruçar para poder entregar. Excelente, viu? Cara, sem querer comprometeu a incorporadora inteira. Bota o rentável todo, galera. Isso aí, gostei, Chicão, porque eu acho que merece, a turma que ouve a gente merece mesmo, que assiste. E qualquer um que precisar merece a gente. E vamos se dedicar com muito carinho para poder fazer essa correlação aí, para ele poder investir com sabedoria e com assertividade. Por hoje, a gente quis trazer, né, essa pauta, porque foi uma demanda de quem nos ouve, né, para poder ajudar nesses passos. A gente vem de uma sequência de podcasts, os 2 últimos podcasts, eles estão muito conectados, né, nos primeiros passos, em abrir seus olhos para o mercado imobiliário. Então não deixa de assistir, né, toda a trilha, porque isso vai aumentando o seu saber, aumentando o seu conhecimento e potencializando o seu investimento, não tenha dúvida. Qualquer lugar, qualquer mercado, tudo que você vai fazer, tenha certeza que a prática e o conhecimento é o que vai te levar para um lugar mais longe. Isso aí, Chicão. Quem conhece, investe. É isso aí, jogue duro. E fiquem todos com... Não, antes do fiquem todos com Deus, que vocês vão seguir com Ele. Se você gostou, curte, compartilha, porque se é legal para você, vai fazer a diferença também na vida do seu irmão, da sua irmã, de uma pessoa da sua família, quem quer que seja que você acha que faça sentido. Vale a pena. E segue a gente, né? Dá essa moral, porque quando vocês seguem, a gente sabe que está num caminho legal, que está formando a comunidade e nos fortalece para entregar cada vez mais conteúdo de valor. Então segue, curte, compartilha, ativa aí o sininho que está aí para que você sempre seja avisado nas novidades. Tem muita novidade que ao você ver de imediato, você pode estar fazendo algum tipo de negócio que não seja o ideal e algum insight que a gente traga para você mude toda a jornada. E eu vi isso de um Uber, né? Entrei no Uber, o cara me olhou, identificou e falou, velho, que legal, eu tava fazendo um negócio, eu vi seu podcast e me deu um olhar, porra, sabe? Me deu uma inspiração, né, para poder eu concluir meu negócio, sabe? Foi uma semente que tava faltando e é isso que a gente se propõe a estar aqui e ser. Então agora fiquem todos com Deus, meus amigos. Fiquem com Deus e até amanhã, show de bola. Um abraço. Porra, que top.